Hoje é impossível alugar um apartamento no centro da cidade por menos de 850 euros. Isso, um apartamento de 1 quarto. Se você tem uma família e precisa de algo com 3 quartos, por exemplo, esse preço já sobe para 1.700 euros. Se você aceitar morar afastado do centro, pagará valores mais baixos, a partir de 650 euros em apartamentos de 1 quarto e 1.100 euros em apartamentos de 3 quartos. Mas é um sacrifício por outro, já que é muito provável que acabe morando muito longe do trabalho. Por isso existe um movimento muito grande de adultos voltando para a casa dos pais, optando por alugar quartos ao invés de lugares individuais ou simplesmente indo embora. O que está acontecendo é que os estrangeiros com mais dinheiro estão expulsando os lisbonenses da cidade, mesmo sem querer. Em conversa com uma seguidora portuguesa do canal, a pressão do imobiliário é brutal em Lisboa, seguido por Porto, Braga, Guimarães e Aveiro, que também são cidades muito procuradas. Os preços em 10 anos dispararam para níveis impossíveis para a classe média e baixa. Os jovens e estudantes universitários que moram em Lisboa, onde estão as melhores universidades, sofrem muito. O valor de 1 quarto, sem nada de especial, está próximo do salário mínimo. Muitos abandonam o ensino superior por não conseguirem acompanhar financeiramente os custos da habitação, universidade e o mínimo necessário para viver. É um drama que se vive em Portugal, mas principalmente em Lisboa. Ela também nos contou uma situação em que seu filho precisou passar um fim de semana em Lisboa para fazer uma visita escolar. Ele teve que fazer entrevistas com pessoas na rua, mais especificamente na Baixa de Lisboa, que é o centro da cidade. E foi difícil encontrar algum português para entrevistar. Então não é à toa que a visão de alguns portugueses sobre as pessoas de fora não seja das melhores. Isso acaba inclusive sendo um prato cheio para situações xenofóbicas. No relatório estatístico anual de 2021 do Observatório das Migrações, o povo português, em dado momento, parece favorável à entrada de estrangeiros no país. Quando perguntado se Portugal se tornou um lugar melhor ou pior com a vinda de pessoas de fora, por exemplo, as respostas se mostraram acima da média nos últimos anos, demonstrando uma tendência positiva. Entretanto, na hora de responder sobre o maior problema que a União Europeia precisa enfrentar nos próximos anos, a imigração ficou no top 4 dos portugueses. De acordo com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal aumentaram 433% desde 2017. E os problemas do país e sua capital não acabam por aí. O alto custo de imóveis e os salários abaixo da média europeia têm causado a famosa fuga de cérebros, que é quando jovens recém-formados se mudam para outros países para conseguirem melhores oportunidades de carreira, o que acaba deixando o mercado português carente de bons profissionais. Lisboa está envolvida até o pescoço nesse fenômeno. Existem casos de empresas que pagam a um português ou a quem vive em Portugal um salário de 3.000 a 5.000 euros, contra 20 ou 25 mil na França ou Alemanha pelo mesmo trabalho. É um grande atrativo para as empresas, para uma parte do setor econômico, mas não para a esmagadora maioria da população que está muito pressionada. O Jornal Econômico, um jornal português especializado em finanças, noticiou em 2019 que só na região da Grande Lisboa, mais de 1.800 famílias viviam em barracas. Não faltam empregos na cidade, mas para muitos faltam bons empregos, com salários decentes. Dados compartilhados em 2021 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos mostram que Portugal é um dos países que mais empregam em cargos temporários. Além disso, segundo a Fundação, 1 em cada 5 trabalhadores sobrevive com o salário mínimo nacional e só 3 em cada 10 trabalhadores possuem ensino superior. E para completar, Portugal está entre os 6 países com o maior risco de pobreza entre os trabalhadores na Europa. É um cenário desanimador para um país onde as pessoas vão em busca de uma vida melhor. E esses não são os únicos problemas de cidade grande que Lisboa enfrenta. As drogas também ainda são uma questão para a cidade. As vendas a céu aberto são proibidas, mas acontecem muito. E isso assusta muitos turistas e moradores que acabam se sentindo inseguros. Nos anos 90, Portugal enfrentou uma crise bastante séria com o uso da heroína. 1 a cada 100 pessoas usava a droga. Para lidar com isso, Portugal descriminalizou o uso de drogas, tratando a questão como um problema de saúde pública e não mais como um crime. Os viciados passaram a se encontrar com médicos, advogados e assistentes sociais ao invés de irem para a cadeia. A solução funcionou em grande parte. O número de portugueses em programas de reabilitação foi de 6.000 em 1999 para quase 26.000 em 2008.
e a quantidade de pessoas usando heroína caiu de 100 mil em 99 para 50 mil em 2018. Mas o país ainda não está totalmente livre dos problemas com drogas. Por causa de sua localização geográfica, Portugal serve como uma porta de entrada para o tráfico na Europa. Fora que traficantes parecem se sentir à vontade para oferecer drogas no centro da cidade, principalmente para turistas. Então essa é uma questão que o país como um todo ainda precisa resolver. E por último, mas não menos importante, o fantasma da recessão na Europa também assombra os portugueses. A pandemia afetou economias em todo o mundo. Nos últimos meses, a guerra na Ucrânia se juntou ao time. Economistas já estão alertando que a zona do euro deve entrar em recessão nos próximos meses. E apesar de afirmar que não haverá recessão no país, o primeiro-ministro português António Costa disse na comemoração dos 112 anos da implantação da República de Portugal que eles também sofrerão as consequências e deverão crescer menos em 2023. Agora, será que todos esses fatores são suficientes para derrubar Lisboa?